Muito bem, está tudo pronto, preparado para mais uma belíssima história que eu tenho para contar. Aliás, uma história muito diferente e muito polêmica também, quando uma pessoa quer ser superior a outra. Você já passou por isso na tua vida? Às vezes é uma pessoa tão íntima, é uma pessoa tão querida por você, tão cara, tão próxima, que você fala, não é possível que essa pessoa queira ser mais do que as outras. De repente até um marido, já pensou? Às vezes é uma esposa, que às vezes quer se colocar naquela posição de superioridade. Será que a gente deve fazer isso? Então, antes de eu apresentar essa história, eu trouxe aqui essa matéria para vocês, que acabou ocupando hoje a primeira página do UOL, e eu queria destacar, mostrando como cada pessoa tem a sua importância e como elas deveriam ser valorizadas. Eu diria que há um fenômeno de Deus nisso que eu vou ler para vocês agora. Porque cada pessoa é única. Eu havia aprendido isso lá numa aula de filosofia que eu tive há muito tempo, na faculdade UNAERP, que eu fiz lá em Ribeirão Preto, a Faculdade de Comunicação Social. E havia um professor de filosofia que ele era padre em São Simão. Muita gente conhece, quem é daquela região sabe o que eu estou falando. E ele ensinou, acho que nas primeiras aulas dele, a unicidade do ser humano, o fenômeno da unicidade. Cada ser humano é único. Cada ser humano é único e tem o seu valor. Então, a íris dos nossos olhos, elas estão muito valorizadas agora por uma determinada empresa, porque a íris é única, tal qual o ser humano é único. Então ele tem algumas particularidades que o caracteriza como aquele ser humano. E a íris é única. Cada pessoa nasce com uma íris. Demais, né? Pense bem quantos milhões, bilhões de pessoas existem no mundo. E nenhuma íris é repetida de um no outro. Você tem a sua, eu tenho a minha, e cada ser humano tem a sua. Quer dizer, cada um tem a sua importância. O que é a íris? Íris é a parte colorida do nosso olho, e ela não é igual em nenhuma outra pessoa que há neste mundo. O desenvolvimento da íris, não da cor, não é determinado pela genética. Dessa forma, nem mesmo irmãos gêmeos, prestem atenção, nem mesmo irmãos gêmeos têm, ainda que sejam idênticos, nem mesmo o irmão gêmeo do outro idêntico tem a mesma íris. A forma da íris muda, inclusive, entre os olhos de uma mesma pessoa. O formato, em geral, também não se altera ao longo da vida. Ela nasce com a pessoa e vai permanecer até que a pessoa deixe de existir. Por essa única, e por ser única, a íris pode ser usada como uma forma de identificação de uma pessoa. Assim como acontece com a digital. A digital também é única, a íris também o é. É, portanto, um dado pessoal biométrico, mas diferentemente de outros mecanismos de identificação, como senhas, cartões de acesso, os dados biométricos não podem ser facilmente trocados ou apagados em casos de uso indevido, vazamento ou fraude. Não pode. Aí não tem conversa. A biometria da íris supera em precisão outras modalidades biométricas. Segundo a Word, empresa à frente do projeto de escaneamento, a íris é a forma mais verdadeira, mais fidedigna de identificação de um ser humano. Ela é mais precisa, por exemplo, do que o próprio reconhecimento facial. Outra característica que torna a íris propícia à identificação biométrica é que ela dificilmente pode ser modificada.
Então essa empresa, chamada Word, cita a facilidade de modificar, por exemplo, impressões digitais por meio de cortes. Uma pessoa, se cortar aquela região das impressões digitais de uma pessoa, ela fica alterada. Outras formas de identificação de uma pessoa, como o sequenciamento de DNA, são precisas, mas podem ser muito caras. Já a íris não, custa um preço até que camarada. Com o escaneamento da íris, a Tools for Humanity afirma que pretende oferecer às pessoas uma forma de provar que são humanas e não robôs. Em meio aos avanços da inteligência artificial, pode ser ainda mais necessário criar mecanismos que diferenciem as pessoas das outras. Essa sou eu. Então a íris é única. Achei muito interessante, é por isso que essa empresa, a Word, anda tão valorizada, porque ela está fotografando a íris das pessoas. O que faz isso é um dispositivo chamado Orb, com câmeras de alta resolução, que faz a coleta de dados da íris de todos os seres humanos. A ideia da empresa Word é desenvolver um sistema único de verificação humana conhecido como Word ID. Após o escaneamento da íris, a empresa gera um código que funcionaria como uma forma de identificação daquela única pessoa no mundo. Esse Word ID poderia, por exemplo, ser usado por empresas no recrutamento de funcionários, para garantir que quem concorre à vaga é de fato uma pessoa e não um robô. Achei muito interessante, quis colocar isso antes dessa história, que fala exatamente sobre isso. Eu, você, ela, ele, cada pessoa é única e todos nós temos o nosso valor. Isso posto, eu digo, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história impressionante de hoje, aqui no canal, acabou de começar. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, uma separação, olha, não é fácil para ninguém. E não seria para mim. Ainda mais que eu tinha comigo aquela coisinha linda que era minha filha Tamires. Na época, ela só tinha 2 aninhos. Então eu olhava para minha filha tão pequenininha, ainda tão dependente, e pensava: oh meu Deus, será que é certo o que eu vou fazer? Meu marido não é e nem nunca foi o amor da minha vida, mas é um homem bem empregado, não deixa faltar nada para nossa filha. Será que eu não vou fazer uma besteira? Eu pensava nisso tudo, mas por outro lado, eu sempre fui muito honesta comigo mesma. Eu me olhava com 28 anos e não me via feliz. Casei, mas não amava de verdade o meu marido. Fiz besteira. Me casei por medo de feri-lo, uma vez que entre namoro e noivado, nós já estávamos juntos havia 5 anos. Por essa bobagem, por medo de machucar, eu acabei me casando. Não devia, porque já nos últimos 2 anos, antes mesmo do casamento, eu havia descoberto que não o amava o suficiente. Mas aí eu fui empurrando isso para frente e acabei me casando com o Adriano. Agora, depois de 3 anos de casamento, eu tinha comigo uma certeza: eu não era feliz e nem tampouco fazia feliz o Adriano também. Mas poxa, nós tínhamos uma filhinha linda de 2 anos, a nossa princesa. Será que por ela eu teria coragem de me separar? Eu olhava para aquele serzinho indefeso e ficava cheia de receios de enfrentar uma separação. Mas depois eu concluí: se eu não sou feliz no casamento, se eu não faço o meu marido feliz no casamento, eu vou acabar contaminando a minha própria filha com a minha tristeza um dia. Então melhor para mim é de fato me separar.
Naquele dia, eu esperei que o Adriano chegasse do banco onde ele trabalhava e fui ter com ele aquela conversa franca. Adriano, eu serei direta, eu não vou te enrolar. Eu quero me separar. Mas por que, Cássia? Pintou alguém na tua vida? Não, nada disso. Apenas eu não sou feliz. E sei também que eu não lhe faço feliz. E essa infelicidade tem nome, Adriano. É falta de amor. Como falta de amor? Eu te amo, Cássia. Adriano, eu não duvido disso. Mas não é o bastante. Num casamento, os dois precisam amar. Quer dizer então que você não me ama? Não, ou pelo menos não o suficiente. E a Tamires? E a Tamires, nossa filha, você tá pensando nela? Já pensei nela. Aliás, é nela que eu mais tenho pensado. Mas um dia ela vai crescer, Adriano, e vai acabar me dando razão. Olha, Paulinho, essa conversa ainda foi mais longa e acabou com o Adriano me ofendendo, dizendo que eu estava estragando a vida ali de 3 pessoas, pelo menos. A vida dele, a de nossa filha e a minha também. Não retruquei para não aumentar mais ainda a polêmica e as dores entre nós. Mas naquele mesmo dia, o Adriano saiu de casa. Por falar em casa, esse era mais um problema. Nós tínhamos muito recentemente comprado o nosso apartamento. Só 2 prestações de 120 tinham sido pagas. E Adriano, ao sair de casa, falou que não pagaria mais o imóvel e que eu me virasse, que ele tinha apenas obrigações para com a filha pequena. Essa obrigação ele cumpriria, mas nada além disso. Mas eu tinha feito o que tanto queria. O que tanto queria eu tinha acabado de fazer, eu havia me separado. Mas agora eu também tinha outros problemas para resolver. Para que eu tivesse condição de continuar pagando o apartamento, eu tive aquela ideia. Eu aluguei um dos quartos, já que eram 2, eu aluguei um dos quartos para 3 moças. Essas moças eram do interior, trabalhavam e estudavam em São Paulo. Com o que me pagariam, mais aquilo que eu ganharia vendendo as peças de pintura em porcelana que eu fazia, pronto, dava. Dava para me sustentar, pagar a mensalidade do apartamento. Meu marido ia dar mesmo a pensão para nossa filha. De certa forma, daria para tocar. E assim foi. E eu confesso que no começo foi tudo muito difícil. Mas uns 5 meses depois, eu fui tendo cada vez mais a certeza de que eu havia feito a coisa certa. De certa forma, o trabalho me ajudava. E olha que eu estava trabalhando bastante. Eu cuidava e muito bem da minha filha pequena. Eu fazia minhas pinturas e depois os cuidados com a casa, porque as moças que moravam em casa eram hóspedes e não me ajudavam em nada. E eu, para ganhar um pouquinho mais, toda noite ainda preparava para elas uma sopa ou um lanche. Então eu tinha o meu tempo todo ocupado e isso me ajudava a tirar coisas ruins da cabeça. Foi exatamente depois desse tempo, 5 meses, que eu saí pela primeira vez. Uma das moças, a Angélica, uma das moças que morava em casa, me levou numa festa de aniversário de uma amiga. E eu fui. Foi um passeio legal. E foi lá na casa desta... Na verdade, não era bem amiga da Angélica, era uma prima em 2º grau. Tava de aniversário. Foi lá na casa desta prima em 2º grau da Angélica que eu conheci o Carlos. Ele era solteiro, um pouco mais novo do que eu. Eu, nessas alturas, já tinha completado 29 anos e ele, Carlos, tinha 25. Mas ele era um sujeito bem interessante. Bom papo. De cara eu contei para ele a minha situação de mulher separada, com uma filha pequena e prestes a completar 3 aninhos. É que eu sou assim mesmo, sabe? Extremamente transparente. Eu me mostro às pessoas de cara. E a verdade era que eu tinha gostado do Carlos e o Carlos tinha gostado de mim.
E depois daquele dia lá na festa, nós marcamos de nos ver numa pizzaria próxima à minha casa. E foi nesse dia que eu senti que as coisas entre mim e o Carlos poderiam ir longe. Havia uma química forte entre nós. Nesse dia, trocamos as primeiras carícias. Depois, os primeiros beijos. Mas eu logo quis voltar para minha casa. Ele me acompanhou até o portão do prédio. Isso devia ser umas 9 horas da noite. Mas quando eu cheguei no portão do prédio, tinha um senhor lá me esperando. O porteiro me falou que era um oficial de justiça. E que aquele oficial de justiça estava me esperando para me entregar uma intimação. Eu levei um susto. Eu nunca fiz mal a ninguém. O oficial de justiça me esperando, mas o que eu fiz? Levei um susto. O oficial, ele me abordou e me explicou que aquele era um processo na vara da família. Era uma intimação para esse processo. O processo era movido pelo meu ex-marido. E o meu ex-marido estava pleiteando, pasmem, a guarda da minha filha. Ué, Tamires? Ele tá querendo tirar a menina de mim? Na hora eu perdi a cor. Ainda bem que o Carlos estava lá para me amparar. Detalhe, o Carlos, ele era recém-formado advogado e havia prestado o exame na ordem e tinha sido aprovado. Ou seja, ele estava apto a exercer a função e se colocou à minha disposição para tomar conhecimento sobre o teor do processo. Quais seriam as alegações do meu marido para requerer a guarda da Tamires? Por que ele estava querendo tomar a menina de mim? No dia seguinte, o Carlos voltou e ele subiu até o apartamento. E o que ele tinha para me falar me deixou muito preocupada. Meu marido, ele queria a guarda da Tamires porque ele alegava ao juiz que a filha dele morava num apartamento com a mãe, onde também morava uma garota de programa. Isso mesmo. Ele dizia que uma das moças que pagava pensão para mim lá no apartamento, uma delas era prostituta. Eu pensei comigo, ele tá ficando louco, Carlos. Ele tá ficando doido, Carlos. Uma das moças aqui você até conhece. Foi até por causa da Angélica que nós nos conhecemos. Ela me levou naquela festa de uma prima dela, lembra? É, você tem razão. Eu conheço mesmo. Quer dizer, eu conheço muito mais a prima dela, a aniversariante do dia. Eu conheço, assim, a Angélica mais de vista. Mas eu a conheço bem, Carlos. Ela é ótima pessoa. Das 3 que moram aqui comigo, ela é a mais simpática, sabe? A mais amiga. Aquela que fica mais na dela. E ela trabalha em quê? Eu não sei. Eu não sei no que ela trabalha, eu nunca perguntei. Eu sei que ela trabalha, que ela estuda, faz faculdade, ela tem carro, ela tem a sua vida. No que eu e Carlos estávamos ali conversando, justamente quem chega? A Angélica. A Angélica chega. E como ela pegou a mim e Carlos conversando, eu comentei para ela sobre o que conversávamos, sobre o que falávamos. E aí, a surpresa. Cássia, me disse a Angélica. Cássia, eu vou arrumar as minhas coisas e vamos embora. Não, Angélica, você não entendeu. Ninguém tá te acusando aqui de nada. Eu tô apenas lhe falando, Angélica, do absurdo alegado pelo meu marido. Não é absurdo, Cássia. O que o teu marido falou não é absurdo. É verdade. Eu sou uma garota de programa. Mas Angélica, eu nunca desconfiei. Você nunca demonstrou nada. Sim, Cássia, uma coisa é o que eu faço naquele clube para homens.
A outra coisa sou eu na rua e principalmente aqui dentro da sua casa, onde eu sou tratada com respeito, onde tem uma criança de 3 anos. Eu apenas não misturo as coisas, Cássia. Mas o que o teu marido alega é verdade. Não, Angélica, não. Você não vai sair aqui dessa casa. Para mim não importa o que você seja vamos chamar assim, na vida profissional. Importa para mim a pessoa que você sempre foi aqui dentro. Olha, das 3 que moram aqui, você é minha melhor amiga. Eu não quero que você saia daqui. Eu não quero que você se mude. Não, Cássia, não, eu não quero, eu não posso lhe prejudicar. É melhor que eu me vá. Não, de jeito nenhum, Angélica. Daqui você não sai. Eu vou solucionar esse problema, daqui você não sai. Aquela noite, ficamos, Angélica, eu e Carlos, conversando até altas horas. E parece que eu tinha convencido ela a ficar. Carlos, então, como advogado, preparou a minha defesa com a orientação do advogado dono do escritório onde ele trabalhava. No dia seguinte, fui fazer compras no supermercado. 2 ou 3 horas depois, quando eu retornei, encontrei um bilhete sobre a mesa. Cássia, me perdoe. Eu prometi a você que ficaria, mas não posso atrapalhar sua vida com a sua filha Tamires. Saiba que de onde eu estiver, estarei sempre rezando por você e a sua filhinha. Gosto muito de você, minha amiga. Mas adeus. Assinado, Angélica. Nossa, quando eu peguei aquele bilhete, Paulinho, eu confesso a você que até chorei. Confesso a você que eu até chorei. E com a ajuda de Carlos, ainda fomos atrás da Angélica. Fomos na prima dela de 2º grau, aniversariante daquele dia. Mas ela não sabia do paradeiro da prima, da Angélica. Fiquei muito triste com tudo. O caso correu na justiça. A defesa na justiça, ainda mais com a saída da Angélica de casa, foi bem tranquila. E meu marido teve que amargar essa derrota. Ao longo de um processo de 9 meses, eu, graças a Deus, obtive a vitória. Eu e o Carlos agora éramos namorados. E já pensávamos até em morar juntos. Foi quando o Carlos chegou com aquela notícia. A prima da Angélica, aquela dona da casa, aniversariante daquele dia, na festa onde nós nos conhecemos, tinha ligado para o Carlos, dando a informação. E a informação era muito triste. Angélica estava morta. Ela tinha saído com um sujeito e saiu no carro desse sujeito. E ele, ao passar num semáforo vermelho, sofreu uma forte colisão com outro veículo. Como o carro bateu no lado do passageiro, Angélica tinha sofrido toda a carga da batida e não resistiu. Morreu no local do acidente. Eu e o Carlos, nós estávamos penalizados. Chorei muito. Chorei e sofri como se eu de fato tivesse perdido uma pessoa da família. Eu, honesta e sinceramente, tinha uma grande estima e consideração por aquela moça. No dia seguinte, após essa notícia, eu recebi um outro telefonema. Era a minha ex-sogra, Dona Clarice. E ela me informava que o Adriano, meu ex-marido, estava hospitalizado. Ele tinha sofrido um acidente. Eu apanhei o endereço do hospital e fui visitá-lo. Ele estava bastante ferido. Ele tinha sofrido no acidente um corte profundo na testa e tinha fraturado a perna direita. Mas graças a Deus, ele não corria risco de morte. Fiz a minha visita e já me preparava para ir embora, quando chegou o investigador da polícia. O investigador queria conversar com o Adriano e começou a falar com ele enquanto eu ainda estava no quarto. Seu Adriano, a moça que estava com o senhor no carro, o senhor sabe, ela morreu, né?
Ela era o que do senhor? Eu tinha saído com ela. Eu a peguei naquela noite numa boate. Nós estávamos a caminho de um motel. Sim, mas o senhor conhecia ela de onde? Eu não conhecia. O nome da moça, o nome dela era Angélica Lino Reis. Mas eu não conhecia. Ela era garota de programa. Meu Deus, não era possível. Agora estava tudo claro para mim. Meu ex-marido, ele tinha saído com a Angélica. A Angélica morreu no carro dele. E querem saber por culpa dele, já que na hora da batida ficou provado depois que ele estava alcoolizado. O meu ex-marido teve que responder a processo. E eu tive aquela conversa com ele. Ele de fato não conhecia a Angélica, mas eu fiz com que ele soubesse que se tratava da mesma moça que morava em meu apartamento quando ele tentou tirar minha filha. Ele também ficou chocado e surpreso com a informação. Eu não sei se ele entendeu o que de fato aconteceu. Eu não sei se ele entendeu. Eu entendi. Eu não sei se o meu marido de fato entendeu o que tinha acontecido. Eu entendi. Eu acho que o teu ouvinte também entendeu, Paulinho. Para mim, e ninguém tira da minha cabeça, para mim, isso tudo aconteceu apenas para provar para o Adriano que neste mundo não há ninguém melhor do que ninguém. Ele se achava superior à garota de programa que morava na minha casa. Ele se achava superior, pois ele, mesmo sem ter tido a intenção, ele a matou. E culpa dele. Culpa dele. Se não teve o dolo, se não teve a intenção, teve a culpa. No mundo não tem ninguém melhor do que ninguém. Well, I met Grace in a bar in Old St. Louis. She was fiddling with a cocktail napkin and staring at her shoe. I asked her, what's the trouble, dear? She said, everything but you. We fell in love in a bar in Old St. Louis. But she was gone before the morning sky turned blue. She took too many, and I had a few. I guess before the night we met, she'd been clean a week or two. But she met the Lord before the morning sky turned blue. But I'm still here, and I'm hurting, and these chemicals ain't working, not the way they used to. And the years are looking scarier, and I just wanna carry her to bed once more. I guess all her old colors bled through. I seen remnants of them on her forearm like a strange tattoo. They don't tell the whole story, but what can you do with all your old colors bleeding through? And I wish this sad story wasn't true. But friend, if you ain't careful, it can
happened to you. The ending's engraved on an angel headstone statue. All the sad stories came true, but I'm still here, and I'm hurting, and these chemicals ain't working, not the way they used to. And the years are looking scarier. I just wanna carry her to bed once more. Days she visits me out of the blue, and cold pale visions only I can view, 'cause she knows I'm just a lonely boy with nothing much to do. So in the darkest night she visits me out of the blue, but I'm still here, and I'm hurting, and these chemicals just ain't working, not the way they used to. And the years are looking scarier. I just wanna carry her to bed once more, but I can't even carry her to bed.